entre a razão e a emoção. Existem situações que parece que a nossa emoção nos impede de raciocinar e por isso precisamos optar entre o que sentimos e aquilo que pensamos. Um exemplo bíblico disso foi o profeta Jonas. Por 2 vezes Deus pergunta a Jonas: é razoável a tua ira? Em Jonas capítulo 4, versículo 4 e versículo 9. E o erro de Jonas nos ensina quando devemos optar pela razão e não seguir a nossa emoção. Em primeiro lugar, precisamos ter cuidado com nossas ações. Jonas foi chamado por Deus para pregar em Nínive, mas ele se recusou a ir para Nínive e foi para Tarsis. Mas no meio do caminho houve uma tempestade no barco e Jonas foi lançado no mar pelos seus próprios amigos. Então Deus mandou um peixe que engoliu Jonas, e quando Jonas clamou ao Senhor, esse peixe vomitou Jonas na praia. Aí sim, ele foi para Nínive pregar a palavra como Deus lhe havia ordenado. Mas Jonas não se agradou disso. Ele ficou revoltado porque ele queria que Deus destruísse aquela cidade. Então ele subiu no alto de um monte e lá de cima ficou olhando para ver se Deus destruiria Nínive. Jonas teve sentimentos e ações erradas. Ele desobedeceu a Deus e ainda julgou o povo de Nínive, desejando que fossem destruídos. Por isso, Deus pela primeira vez pergunta para Jonas: é razoável esta tua ira? Você consegue pensar naquilo que você está sentindo? E essa pergunta de Deus nos ensina que devemos refletir sobre os nossos próprios sentimentos e questionar emoções negativas que podem nos levar a ações que não agradam a Deus. Quando você estiver sentindo uma emoção muito forte e não conseguir raciocinar, tome cuidado com as suas ações. Pense antes, questione antes de reagir conforme a sua vontade. O exemplo de Jonas também nos ensina que devemos tomar cuidado com as nossas palavras quando sentimos uma forte emoção e não conseguimos pensar direito. Quando Jonas subiu no monte, esperando que a cidade de Nínive fosse destruída, ele precisava de uma sombra, porque o calor era muito forte. Então Deus fez com que uma planta nascesse e fizesse sombra para Jonas. Mas veio então um verme e comeu aquela planta, que morreu, e Jonas começou a murmurar porque o sol era muito forte sobre a sua cabeça. Foi nesse momento que Jonas pediu a Deus 2 vezes para morrer. Ele achou que havia sido em vão todo o seu trabalho pregando e andando por aquela cidade. Ele estava irado contra aquele povo e então ele pediu a Deus para tirar a sua vida. Por isso, pela 2ª vez, Deus lhe pergunta: Jonas, é razoável essa tua ira? Existe algum motivo para você ficar assim? Os pensamentos, os desejos e as palavras de Jonas foram inconsequentes, impensadas. A palavra de Deus diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E quando o nosso coração é cheio de sentimentos ruins, são coisas negativas que muitas vezes nós falamos. Por isso, quando estamos entre a emoção e a razão e não conseguimos refletir direito sobre aquilo que sentimos, é bom guardar silêncio, esperar até que tudo se acalme. O livro de Jonas termina com uma pergunta, onde o Senhor fala para ele: não hei de ter eu compaixão deste povo, desta cidade? Se você, Jonas, teve pena desta planta que morreu, eu não terei compaixão de tantas vidas que são preciosas para mim? E por isso essas perguntas do Senhor para Jonas servem para nossas vidas. Nos ensinam que devemos tomar cuidado com nossas ações. Também devemos tomar cuidado com nossas palavras. Quando estamos indecisos entre a nossa razão e a nossa emoção. Quando não conseguimos refletir sobre aquilo que sentimos, mas devemos questionar pensamentos e sentimentos negativos que vêm contra nós. Não sabemos como termina a história de Jonas. Da mesma forma como seu livro termina com um ponto de interrogação, assim também é a sua vida. Mas essa resposta depende de cada um de nós.
O Senhor nos pergunta: existe alguma razão para isso que você está sentindo? Não terei eu compaixão dessas pessoas ou desta situação em sua vida? Isso nos ensina que devemos ser mais racionais, usar o intelecto que Deus nos deu, buscar a sua sabedoria antes de nossas ações e de nossas palavras. Essa resposta depende de cada um de nós. Que Deus nos abençoe.